E imagem, vamos falar um pouco agora da reforma da Previdência e sua tramitação no Congresso Nacional. A primeira notícia, um dia depois do líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, afirmar que o governo vai liberar R$ 1 bilhão em emendas parlamentares, o presidente Jair Bolsonaro negou que esteja liberando verbas para conseguir aprovar a reforma da Previdência. No Twitter, Bolsonaro escreveu, abro aspas, informo que não há verbas sendo liberadas para aprovação da nova Previdência, como veículos de informação vêm divulgando. Seguimos o rito constitucional e obrigatório do orçamento impositivo, onde é obrigatório a liberação anual das emendas. Na noite de ontem, Vitor Hugo afirmou que o governo vai liberar o estoque de emendas. Segundo ele, a intenção era pagar um total pendente de R$ 3 bilhões. O montante se refere a recursos que deveriam ter sido liberados desde 2014. Isso vai ter um nome no jargão do Congresso Nacional, chama-se restos a pagar. E aí eu emendo mais uma notícia que líderes partidários da Câmara fecharam um acordo na noite de ontem e decidiram que a votação para a admissibilidade da reforma na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa, uma espécie de filtro para as matérias que chegam ao Congresso, só terá início após o presidente Jair Bolsonaro enviar o texto da reforma dos militares. Vamos lá, vamos girando então falar de Congresso Nacional. Vera Magalhães. Pois é, Silvio, teve uma reunião no fim de semana entre o Rodrigo Maia e o Jair Bolsonaro. Noticiei essa reunião, já falei disso aqui, em que o Rodrigo Maia fez ver ao Jair Bolsonaro que não é tão simples assim como ele estava imaginando, fazer maioria na Câmara e aprovar a reforma da Previdência. Ele mostrou os números reais, também longe daqueles do Paulo Guedes, de que faltavam só 48 votos. Muito distantes disso, ele expôs todo o estado de coisas em que parlamentares se sentem preteridos, se sentem eleitos de segunda categoria, como se os votos que eles receberam fossem menos virtuosos que aqueles dados ao Jair Bolsonaro e, portanto, eles pudessem ser tratados como o cocô do cavalo do bandido. O deputado sabe se vingar desse tipo de tratamento. Pode ser novo deputado, pode ser velho deputado, mas o fato é que ele tem de prestar contas ao eleitor dele. Foi esse o tom, mais ou menos, do discurso do Rodrigo Maia. Ato contínuo, começou a ser feito um fluxo da política ali, né? Ainda com esse pé atrás por parte do Bolsonaro. Ele fez essa distinção de que as emendas são obrigatórias, o que se sabe, sim, o orçamento é impositivo, mas o fluxo de liberações diz muito respeito à política. Portanto, começou a ser feita a política. E aqui a gente não vai demonizar essa prática, porque isso é do jogo, isso faz parte das regras de convivência entre o Legislativo e o Executivo, e desde que não seja feito com base em fisiologia, para desvios de recursos, isso é extremamente normal, é lícito e é assim que tem que ser feito. O orçamento existe para que as emendas, aquelas aprovadas, de fato sejam executadas. E vai começar também um fluxo de liberação de cargos, nomeações de segundo e terceiro escalão e aquelas principalmente com os cargos lotados nos estados. É isso que os deputados estão querendo. É muito sintomático que o chefe da Casa Civil não esteja no Brasil no momento em que tudo isso se dá, tudo isso acontece. Virou motivo de meme o fato dele estar na Antártica, né? O articulador que veio do frio, 1000 memes na internet. Mas isso diz muito respeito ao fato de que ele e o Rodrigo Maia, apesar de serem do mesmo partido, não se dão exatamente as mil maravilhas. E hoje o articulador informal do governo é o Rodrigo Maia. Então, quando ele diz que a tramitação da reforma depende do envio do projeto dos militares, como a gente já falou aqui algumas vezes, é bom o governo apressar esse projeto. Vamos lá, Carlos Andreasa, sigo com você. Pessoal, como tenho falado longamente, o governo era, e em certo sentido ainda é, refém daquele discurso eleitoral barato, que enganou muita gente, segundo a qual desdobraria a nova política, né? Nova era, nova política. Vejam que já não se fala mais daquele mico de bancadas temáticas. O governo, como temos alertado aqui, não tinha articulação política, não tinha articulador político.
teve derrubado o decreto da lei de acesso à informação, que era péssimo, mas foi um recado para o governo, que então tomou um susto e começou a agir de improviso. Na semana retrasada, o Rodrigo Maia passou todos os dias dando esse recado. Eu sou presidente da Câmara, não sou agente do governo, não sou membro do governo. É preciso que o presidente lidere e é preciso que o governo empodere os seus agentes, bote caneta na tinta dos seus agentes e faça política. Quem criminalizou a negociação política, chamando de toma lá da cá, foi Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. Isso só fez aumentar o preço da negociação política, tornar mais difícil gastar mais capital político desse governo. No dia 26, mesmo dia em que o Rodrigo Maia deu 2 entrevistas, falou em evento de banco, o governo fez o primeiro encontro improvisado de líderes, distribuiu vice-lideranças, 14 vice-lideranças, vice-líderes do Major Vitor Hugo, que não lidera nada, e nessa reunião, sob pressão, foi prometido liberar emendas e criar condições para liberar emendas ou algum tipo de emenda para os parlamentares eleitos agora, que não teriam direito a essas emendas da legislatura passada. E também se prometeu distribuição de cargo, chamando de balcão de talentos. É o que está em curso agora, minha gente, na base do improviso. Porque uma vez que você pede apoio sob pressão, com taxa de urgência, com um projeto impopular como o da reforma da Previdência debaixo do braço, os políticos entendem muito bem o seu recado. Não é nova política, não. É política. É inclusive a velha política. Aquela de que o governo lança mão agora. Ah, mas esse orçamento, essas emendas são impositivas. São sim, mas estavam contingenciadas, algumas desde 2014, porque o Poder Executivo pode contingenciar, pode congelar esses recursos. Se libera agora, libera como consequência de negociação. Libera como consequência de pressão dos parlamentares e dos partidos políticos. Vamos falar a verdade, parem de blá blá blá, parem de criar eufemismo para os fatos. Querem saber? Está certo o governo. O embaraço é de vocês que acharam que esse governo agiria de maneira diferente quando precisasse. É isso que está em curso agora. Liberando as emendas, sim, que não haviam sido liberadas pelo Temer, pelo vampirão. Jair Bolsonaro agora libera, como consequência, sim, de conversa com o Rodrigo Maia. Isso é política, é o mundo real. É isso. Seu comentário, Joel. Exato, Vera e Andreasa mataram a questão aí. São emendas impositivas? São. Mas o timing, o quando elas vão ser liberadas, isso é decisão política e é isso que a gente está assistindo agora. Estamos assistindo, sim, a negociação de verbas e de cargos, a política sendo feita como ela sempre foi e sempre será. Afinal de contas, política não é apenas discussão de ideias, é também negociação entre interesses. E o importante para nossos fins é que essa negociação de interesses se dê dentro da lei. Emenda parlamentar é um jeito dessa negociação de interesses se dar dentro da lei. A nomeação, a lotação de cargos também. Então não vejo nenhum problema nisso. É óbvio que isso ia acontecer a partir do momento que o governo Bolsonaro em si abriu mão de tentar articular a reforma no Congresso, entregou todo o poder, entregou essa responsabilidade ao Rodrigo Maia, que é do Congresso, que é um político tradicional brasileiro, que conhece como a política funciona. É evidente que isso ia acontecer. Eu não me preocupo com o governo estar fazendo esse jogo agora, com estar na prática negociando, fazendo política e no discurso mantendo um pouco aquela aparência ali para o eleitorado, porque de fato o eleitorado brasileiro não aceita eticamente o que é a política. Isso é um trabalho sério que a gente vai ter que ter com o Brasil, porque na cabeça das pessoas negociar já é um tipo de corrupção, o que é falso. Negociar é parte de como a política sempre acontecerá e sempre deve acontecer. Se a gente não negocia, a gente entra em guerra, aí sim. O Bolsonaro sabe que ele foi eleito muito por causa desse sentimento, muito por conta desse sentimento revoltoso, de revolta contra a própria política, contra a natureza da política. E, portanto, ele tem que, de alguma maneira, administrar as duas coisas. Fazer a política na prática, negar que faz a política no discurso. Isso não me preocupa tanto, muito da política, na verdade, acontece justamente assim. O representante, o líder, tem que dizer alguma coisa e fazer outra um pouco diferente, porque ele sabe que se ele disser toda a verdade, o bem que ele pode fazer será impossível. É isso que a gente está vendo aqui.